Para mim, o erro mais grave do Xabi Alonso foi ter preterido o Endrick. Ele simplesmente escanteou o brasileiro sem dar nenhuma oportunidade praticamente. A passagem do Xabi Alonso no Real Madrid foi relâmpago. Se tinha uma expectativa muito alta de sucesso no treinador espanhol depois do ótimo trabalho realizado no Bayer Leverkusen, onde ele foi campeão alemão invicto. E comparado a essa expectativa que era muito alta, a frustração foi ainda maior. O treinador espanhol não conseguiu repetir o mesmo sucesso que ele teve no Bayer Leverkusen no gigante espanhol. Seja por erros do clube de não fornecer jogadores com características que o esquema do Xabi Alonso necessitava, seja por erros do próprio treinador, com uma teimosia absurda em alguns quesitos que prejudicaram o desenvolvimento do time. Assim como também os jogadores têm sua parcela de culpa, obviamente. É muito comentado na Espanha, principalmente, que o elenco do Real Madrid é um elenco mimado, que foi acostumado com diversas regalias desde o período do Ancelotti e agora tentou repetir exatamente a mesma questão com o Xabi Alonso, tendo dificuldade para aceitar as ordens do treinador espanhol, que todo mundo dizia ser um pouco mais exigente em relação aos trabalhos de pressão, recuperação de bola, por exemplo. Isso causou um certo desconforto em alguns jogadores do clube espanhol, pelo que se diz na mídia europeia, fazendo com que o treinador não tivesse sucesso por essa resistência dos jogadores em aceitar as suas ordens. Convicções à parte e alguns erros, por exemplo, como a situação do Vinícius Júnior, onde desde o primeiro dia em que ele assumiu o clube ele escanteou o brasileiro e por ser muito talentoso ele acabou conseguindo recuperar o espaço, apesar de ter tido um atrito bem forte com o treinador no clássico. Para mim, o erro mais grave do Xabi Alonso foi ter preterido o Endrick. Ele simplesmente escanteou o brasileiro sem dar nenhuma oportunidade praticamente. Ele preferiu seu conterrâneo Gonzalo Garcia, que é um bom jogador da base do Real Madrid, tem algumas características interessantes para o estilo de jogo do Xabi, porém não tem metade do talento que tem o Endrick. Independente dessas escolhas, o próprio Gonzalo Garcia, o Endrick, até o Rodrigo amargaram o banco por muito tempo porque o Mbappé simplesmente não saía, jogava todos os jogos os 90 minutos. A questão é que o treinador espanhol não soube lidar com isso e variar o seu esquema para que o Gonzalo pudesse jogar mais vezes e o próprio Endrick também. É uma verdade que com o próprio Ancelotti, o Endrick já não vinha tendo minutos, porém quando teve ele correspondeu muito bem, inclusive ele foi o artilheiro da Copa do Rei jogando pelo Real Madrid. Se tinha uma expectativa muito grande no sucesso do Endrick, isso aumentou mais ainda quando o clube resolveu dar a camisa 9 para ele, camisa que já foi de Morientes, Ronaldo, Benzema, e isso fez com que a gente acreditasse que o Endrick teria mais minutos e seria um dos focos do projeto de evolução do Real Madrid. Porém o que aconteceu foi totalmente o contrário, o brasileiro foi escanteado, não teve praticamente minutagem nenhuma e foi emprestado para o Lyon. E o Endrick acaba sendo azarado nesse ponto, porque foi ele ser emprestado para o Lyon, o Mbappé se machucou e o Gonzalo começou a jogar e ainda fazendo gols. O fato é que ele foi para o Lyon, já fez 2 jogos e está indo muito bem lá, e o Xabi Alonso acabou sendo demitido. A gente não sabe se ele ia conseguir jogar lá, ter mais minutagens, mas o fato é que a escolha de ir para o Lyon foi com certeza acertada. Nessas 2 partidas do Endrick pelo Lyon fica escancarado o quanto o brasileiro tem qualidade e o quanto o Real Madrid aproveitou mal o seu futebol. Ele deveria ter tido muito mais minutagem nessa passagem no clube espanhol. O lado bom é que ele está emprestado, então automaticamente ele retorna para o Real Madrid no fim do seu empréstimo, e o lado bom para a seleção brasileira é que o Endrick se destacando lá na França, a tendência é que ele seja convocado pelo Ancelotti e disputar essa vaga pela camisa 9 que ainda está em aberto. No Lyon ele tem jogado até pelo lado direito, como se fosse um ponta, mas a gente sabe que o Endrick pode flutuar muito bem por todas essas posições de ataque. Como eu falei anteriormente, para mim essa gestão de grupo do Xabi Alonso foi um dos erros mais graves e isso que ele fez com o Endrick e o sucesso que ele já vem tendo no clube francês em 2 partidas escancara o quanto errou o treinador espanhol. O Xabi Alonso é um treinador muito jovem e extremamente talentoso. O trabalho dele no Bayer Leverkusen exemplifica isso, o que ele fez lá foi incrível. Porém, esse passo a mais na carreira para um clube do tamanho do Real Madrid escancarou algumas de suas fragilidades, como a gestão de elenco e gestão de minutagem de grupo. Ele não conseguiu lidar com um vestiário cheio de estrelas e também não conseguiu impor as suas ideias táticas, seja por falta de apoio do Florentino Pérez, que também não deu jogadores com características que ele precisava, seja por uma teimosia do treinador que também não conseguiu se reinventar. É uma pena para o treinador espanhol, porque se tinha uma expectativa de que ele fosse ter sucesso nessa primeira prateleira do futebol europeu, porém com certeza ele ainda tem as portas abertas, principalmente pelo trabalho que ele fez no Bayer Leverkusen. Se fala de uma possível demissão do Arne Slot no Liverpool no final da temporada e com certeza ele é a ficha número 1 para assumir o cargo. Pro Endrick resta a gente torcer que ele continue tendo sucesso no Lyon, eu acredito que ele vai ter, apesar de ser uma liga um pouco mais fraca comparado à Liga Espanhola, mas é fato que ele precisava de minutagem para evoluir e mostrar o seu repertório e chamar a atenção do Ancelotti para poder ser convocado para a seleção brasileira.
E aí, torcedor, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Real Madrid acertou em demitir o Xabi Alonso? O Xabi Alonso estava certo em não ter utilizado o Endrick? O Endrick está certo em ter ido para a França em busca de minutagem para ser convocado para a seleção brasileira? São vários questionamentos porque realmente é uma situação que envolve muita gente. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta a tua opinião sobre esses questionamentos que eu te fiz e manda para aquele teu amigo que acha que é o expert de futebol. Um grande abraço, esse foi o Futebol na Essência, tamo junto.